Bom dia, nono ano. Vamos às atividades de geografia da semana 2. Analisar o mapa que demonstra a divisão norte e sul dos países, na regionalização norte-sul. Países do norte, formado pelos países ricos desenvolvidos. Nesse mapa são os países coloridos com a cor azul. Então aqui na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão, Rússia, todos os países europeus, Canadá, Estados Unidos aqui na América, Guiana Francesa, que pertence à França, um país europeu. Os países em vermelho, países pobres, subdesenvolvidos e em desenvolvimento, representam os países do sul. Então vamos lá, na pergunta A. Cite duas características dos países coloridos na cor vermelha e na cor azul. Países da cor vermelha são países do sul. Duas características: apresentam maiores taxas de pobreza, violência e problemas sociais. São países com elevada dependência econômica e dependência tecnológica. Característica dos países na cor azul: países desenvolvidos, países do norte. São países com elevado produto interno bruto, PIB. São países altamente industrializados e são países sedes das grandes empresas transnacionais. Pergunta B. Liste 5 países que compõem o grupo dos países ricos e 5 países que compõem o grupo dos países pobres. Países ricos, de azul, países desenvolvidos do norte. Então nós podemos citar Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão, Rússia, países da Europa, Canadá, Estados Unidos, como países. Aí vocês escolhem, os 5 nomes aí. Países que compõem o grupo colorido de vermelho são os países pobres, países do sul, 5 países. Então, México, todos os países da América Central, todos os países da América do Sul, todos os países da África, micropaíses da Oceania, Coreia do Norte, China, Índia, Tailândia, Indonésia, países do Oriente Médio. Na África nós vamos citar Angola, Egito, Nigéria, Madagascar, Moçambique, África do Sul, República Democrática do Congo. Aí vocês escolhem, 5 países. Na pergunta C. Quais as principais atividades econômicas pelos países em vermelho? Países do sul, subdesenvolvidos. As principais atividades econômicas: atividades do setor primário, que são agricultura, pecuária e extrativismo, e atividades do setor terciário, atividades informais do setor terciário. Principais atividades dos países coloridos de azul: países ricos desenvolvidos do norte. Intensa industrialização. Atividades formais, do setor terciário da economia. Atividade 2. Observe a charge. Made in China. O que nós temos nessa charge aqui? O planeta Terra, envolvido em uma fumaça negra, produzido na China. O que é essa fumaça negra? A grande emissão, de gases poluentes, porque atualmente
A maior parte das mercadorias consumidas no mundo, elas são produzidas por empresas chinesas. Então a China, né, está entre os primeiros países do mundo em emissão de gases que provocam efeito estufa, dióxido de carbono, óxido nitroso, óxido de enxofre. Então, ou seja, está entre os países que, além de provocar essas grandes emissões de gases poluentes que favorecem a formação do efeito estufa, é um dos países com a pior qualidade do ar no mundo. Então, mesmo antes, né, de surgir a pandemia do Covid-19, nas reportagens a gente já podia, né, verificar que muitos chineses, ao sair às ruas, já saíam com máscaras, devido ao grande número de problemas respiratórios causados por essa intensa poluição atmosférica. Pergunta B. Como a atual Divisão Internacional do Trabalho, a DIT, ela vai interferir na sustentabilidade ambiental. Então, como que essa divisão internacional interfere na sustentabilidade ambiental? Atualmente, a revolução tecnológica que nós vivemos é a revolução técnico-científica e informacional. E essa revolução tecnológica, que é a principal característica atual da divisão internacional do trabalho, ela predomina tanto em países desenvolvidos como também em países subdesenvolvidos, que já passaram, né, já consolidaram o seu processo de industrialização. Entretanto, essa revolução técnico-científica que promove essa divisão internacional do trabalho, a DIT, elas apresentam características distintas. E a busca constante pela obtenção de matéria-prima para as atividades empresariais em todos os países do mundo, elas estão relacionadas com a sustentabilidade de forma negativa. Por que de forma negativa? Porque o consumo desenfreado é priorizado, né, pelas empresas, pelas propagandas de marketing, pelos próprios países produtores, em detrimento, né, do meio ambiente, em detrimento dos recursos naturais. Ou seja, para se produzir mais, é permitido poluir, é permitido degradar. Para a atividade 3, né, sobre o mapa ainda anterior. Por que os países destacar porque os países destacados no mapa como ricos e pobres podem ser também denominados respectivamente como desenvolvidos e subdesenvolvidos. Porque os países desenvolvidos, eles podem ser chamados de países ricos porque tem uma economia
mais evoluída, possui uma economia mais forte, possuem maior capital disponível para fazer investimentos e gerar mais riquezas. Os países pobres, eles podem ser denominados subdesenvolvidos porque tem baixo índice de desenvolvimento humano, né? Baixo IDH. São países que são altamente dependentes dos países ricos desenvolvidos. São países que possuem uma economia muito frágil, dívidas externas enormes, que eles não conseguem pagar. E são países com graves problemas sociais e econômicos. Atividade 4. Na atual divisão internacional do trabalho, na atual divisão internacional do trabalho, empresas transnacionais de países desenvolvidos instalam filiais em países subdesenvolvidos. Existem dois fatores que atraem essas empresas. Então, quais são os fatores que vão atrair, né, para os países subdesenvolvidos a presença de empresas transnacionais? Mão de obra barata, matéria-prima e fontes de energia disponíveis, né, para serem explorados, amplo mercado consumidor, isenção de impostos. São esses principais fatores que atraem empresas transnacionais aos países subdesenvolvidos. Para a atividade 5, vamos ao texto. Das bananas ao chip. É preciso analisar no passado. A Costa Rica já foi conhecida como uma república de bananas. Era uma referência ao seu principal produto de exportação. Desde 1996, quando foi escolhida para sediar uma das fábricas da Intel, o maior produtor mundial de chips para computadores, a Costa Rica ganhou um novo apelido, República do Silício. Trata-se de uma alusão à matéria-prima utilizada na produção de chips, os microprocessadores, que são os cérebros dos PCs. A construção da fábrica mudou o perfil econômico da Costa Rica de país agrícola para industrial. A produção é exportada a fabricantes de computadores, sobretudo na Ásia. Atualmente, cerca de 85% dos computadores pessoais do planeta acomodam um Pentium em suas entranhas. A opção da Intel pela Costa Rica não foi ao acaso. O país é pequeno, do tamanho do Rio Grande do Norte,
mas tem uma democracia estável e mão de obra barata. De acordo com o que vimos até agora, como podemos relacionar o caso da Costa Rica, o texto, das bananas ao Chipre, com as características da atual ou nova divisão internacional do trabalho? Então, a Costa Rica já foi um país pobre, subdesenvolvido, tendo como principal atividade econômica a exportação de bananas, ou seja, uma atividade do setor primário, a agricultura. Depois da chegada da fábrica da Intel, a Costa Rica ela passou a produzir chips para computadores. Então, ou seja, isso se relaciona com o fato de empresas transnacionais costumam instalar filiais em países subdesenvolvidos, pois a mão de obra é mais barata, tem matéria-prima disponível e um grande mercado consumidor. Então, no ano aqui nós terminamos, tá, as atividades de geografia da semana 2.